Ok, pessoal? Boa tarde aí a todos. Vou deixar, gente, para vocês apresentarem os vídeos na próxima aula, que eu estou com um probleminha pessoal e não está dando para gerar aula online nesse momento, através do Meet, tá? Então eu vou deixar para próxima semana. Próxima semana tudo indica que vai dar certo, tá ok, pessoal? Então vamos aí continuar. Eu vou falar sobre a parte teórica das leis de Newton, tá? E a aplicação, beleza? Lembrando que isso é conteúdo do Enem, né? É importantíssimo para vocês aí. A gente falou da aula prática, eu fiz a aula prática na aula passada e vou dar continuidade aqui com as leis de Newton, tá? Então, pessoal, o conteúdo é as leis de Newton, beleza? Conteúdo, pessoal, é as leis de Newton, ok? Pessoal aí da terceira série. Nós temos as leis de Newton, né? Então nós vamos ter três leis aí, certo? Nós vamos ter a inércia, que é a primeira lei de Newton. Então nós teremos, ó, inércia. Então a inércia é a primeira lei de Newton, pessoal. A segunda lei é o princípio fundamental, também chamado de lei da proporcionalidade, né? Então nós temos o princípio fundamental. Princípio fundamental. Então a segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, também chamado de lei da proporcionalidade, né? E por último temos a ação e reação, né? Que é a terceira lei de Newton. Ação e reação. Beleza, pessoal? Então nós temos três leis aí de Newton, tá? Então temos a primeira lei, que é a inércia. Temos a segunda, que é a lei da proporcionalidade. E temos a terceira, que é justamente a ação e reação, ou seja, toda ação corresponde a uma reação, tá? Então vamos falar um pouco aí, tá, gente? Vamos falar um pouco aí da inércia. Então, vamos começar com a inércia, a primeira lei de Newton, certo? Inércia. Galera, a inércia, ela está relacionada a um corpo que está em equilíbrio, certo? Ou seja, o corpo ou está em repouso ou está em movimento retilíneo e uniforme. Então, quando um cara está em inércia, nós dizemos que se ele está em repouso, por inércia, ele tende a continuar em repouso. Então, ó, se o cara está em repouso, através da inércia, ele tende a continuar em repouso, certo? Então, por inércia, ele tende a permanecer em repouso. Mas se o cara estiver em movimento retilíneo e uniforme, se ele estiver em MRU, né? MRU, por inércia, ele tende a permanecer em MRU. Ou seja, movimento retilíneo e uniforme, a menos que uma força haja sobre o corpo, tá? Então, a menos que uma força resultante haja sobre o corpo. Então, se ele está em repouso por inércia, tende a permanecer em repouso. Se ele estiver em MRU, ou seja, movimento retilíneo e uniforme, por inércia permanece em movimento retilíneo e uniforme. Tá bom, galera? Então, essa foi a primeira lei. Lembrando que se ele está em MRU, nós temos aqui, ó, velocidade constante, né? Então, nós temos velocidade constante. Ou seja, tanto na parte de cima como na parte de baixo, depende aí da inércia. Ou seja, não tem segunda lei porque a aceleração é nula, tá, pessoal?
Quando o cara está em repouso, a aceleração é zero. Quando ele está em MRU, a aceleração também é zero. Ou seja, não tem a segunda lei de Newton aí. Quando você tem a inércia, você não tem a segunda lei. Beleza? E a segunda lei depende da aceleração. Como a aceleração é zero, então nós não vamos ter aí a segunda lei, né? Então, deu para observar que quando o cara está em inércia, significa que ele está em equilíbrio. Equilíbrio, tá? Então, ele está em equilíbrio. Ou seja, esse equilíbrio, ele vai variar em duas maneiras, né? Ele vai ser o equilíbrio estático, e o equilíbrio dinâmico. Tá, pessoal? Nós vamos ter aí o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O que significa isso? No estático, ele está em repouso, beleza? Então, no equilíbrio estático, ele está em repouso. Ou seja, a inércia, através do equilíbrio estático, o cara está em repouso. E a inércia, através do equilíbrio dinâmico, o cara está em MRU. Então, por inércia, ele tende a permanecer em MRU, tá, galera? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui a câmera, pessoal. Deixa eu ver se não deu ainda. Então, por inércia, ele tende a permanecer em MRU, tá? A menos que uma força haja sobre ele, tá, pessoal? Então vamos agora falar um pouquinho na verdade eu vou pular da primeira para a terceira lei, porque ela também é teórica, né? Igual à primeira. Então eu irei pular da primeira para a terceira, depois eu volto para a segunda, porque a segunda tem cálculo, tá? Vamos falar da terceira lei. A terceira lei de Newton se refere à ação e reação, né? Ação e reação. Então, ação e reação é a terceira lei de Newton. Então, ela vai dizer que toda ação corresponde a uma reação. E o que é que vai ocorrer nessa ação e reação? Vai ocorrer que ela é um par de forças, né? Então, você tem um par de forças, certo? Então, você tem um par de forças que possui mesma intensidade, ou seja, mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, uma das características é um par de força, certo? Que tem mesmo módulo, Então, obrigatoriamente, esse par de forças vai ter o mesmo módulo, mesma direção, tá? E a única coisa que vai mudar entre eles é o sentido. Vai ter sentidos opostos, tá, galera? Então, nós vamos ter aqui sentidos. Nós temos aí sentidos opostos, ou seja, diferentes. Opostos. Então, ação e reação é um par de força, são pares de força, né? De mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos. E a última característica é aplicadas em corpos diferentes. Então, aplicadas em corpos diferentes. Aplicada, galera, em corpos diferentes.
nós temos ação e reação aí, né? Nós temos aí na ação e reação, galera, nós temos pares de forças aplicadas em corpos diferentes, que possuem mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então essa é a característica aí da terceira lei de Newton, da ação e reação. Então, por exemplo, se nós temos aqui a Terra, ó, se nós temos aqui a Terra e aqui nós temos um satélite, tá? Aqui nós temos um satélite, o que vai ocorrer? Esse satélite ele vai atrair a Terra, mas ele também será atraído pela Terra. Então, ó, a Terra atrai o satélite com a força F e o satélite atrai a Terra com a força menos F. Então, o mesmo valor que a Terra atrai o satélite é a mesma que o satélite atrai a Terra. Então, se um atrai com 10 newton, o outro tem que atrair também com 10 newton. A direção é a mesma, veja que essa direção aqui é uma direção horizontal, só que o sentido é oposto. Uma está para a direita, uma está para a esquerda, a outra está para a direita. Ou seja, pares de forças aplicadas em corpos diferentes. Então, a Terra é uma coisa, o satélite é outra. Se você tiver normal e peso, que estão aplicados no mesmo corpo, não vai formar um par ação e reação. Então tem que tomar cuidado aí com isso, tá, galera? Então essa aí foi a nossa primeira lei de Newton, né? Primeira lei de Newton. Terceira lei de Newton, né? Vamos falar um pouco agora da segunda lei de Newton, tá, gente? Vamos falar da lei da proporcionalidade agora, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos falar da lei da proporcionalidade. Só um minutinho, galera, enquanto eu apago aqui. Ficar ligadinhos aí, galera, que isso aqui é importantíssimo para o Enem, tá? Ficar ligadinhos aí, que é importantíssimo para o Enem isso aqui. Não pode deixar de estudar isso aqui, hein? Então vamos lá, vamos falar da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é chamada de lei da proporcionalidade. Lei da proporcionalidade, né? Lei da proporcionalidade. Pessoal, por que a segunda lei de Newton ela é chamada de lei da proporcionalidade? É porque a força resultante ela é proporcional à aceleração, tá? Então a força resultante é proporcional à aceleração. Por isso que ela recebe esse nome de lei da proporcionalidade, tá? Então nós temos aqui, ó, a característica principal que a força resultante é proporcional, certo? A força resultante é proporcional à aceleração. Então, é proporcional à aceleração. Ela é proporcional à aceleração. E ela também é proporcional à massa, né? Se você manter a aceleração e aumentar a massa, tem que aumentar a força, né? Tem que aumentar a força, certo? Podemos dizer que também é proporcional à massa. É proporcional à massa. Lembrando que a massa é a inércia térmica do corpo, né, gente? Quanto mais pesado o corpo, mais difícil é movimentá-lo. Quanto mais leve, mais fácil é movimentá-lo. Ou seja, nós temos aí que a massa é a inércia térmica do corpo, né? Então logo nós teremos o seguinte aqui, pessoal, ó. Nós teremos que a massa e a aceleração, ó, massa representado pela letra M e a aceleração
representado pela letra A. Esses dois carinhas aí, eles são inversamente proporcionais. Se um aumentar, o outro diminui. Se o outro diminuir, o outro aumenta. Então, são inversamente proporcionais. Então, massa e aceleração são inversamente proporcionais. Então, a massa e a aceleração, eles são inversamente proporcionais. Beleza, galera? Se um aumentar, o outro diminui. Se um diminuir, o outro aumenta. Beleza? Logo, nós podemos dizer que a fórmula é essa aqui, ó. Você tem aqui um objeto preso ao solo e você aplica uma força aqui nele do lado, ó. Você tem aí uma força F, que será a força resultante, tá, galera? Você terá para baixo o peso, e para cima a força normal, tá, galera? Então você terá aí normal para cima, peso para baixo e a força F para a direita. Normal e peso não influencia no deslocamento, então para mim não interessa eles aí por enquanto. Então vai me interessar é a força F. Então logo nós teremos o quê? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então essa aí é chamada de segunda lei de Newton, ou seja, lei da proporcionalidade. Lembrando que a força é uma grandeza vetorial, né? Assim como também a aceleração são grandezas vetoriais, ou seja, são representados por módulo, direção e sentido. Ou seja, pessoal, não pode esquecer, necessitam de orientação, beleza? Então as grandezas que tem a seta em cima são vetoriais, a que não tem, no caso é a massa, ela é escalar, beleza? Então lembre que FR é a força resultante, que vai ser dada em newtons, né? Então, ó, esse FR, galera, representa a força resultante, né? Nós temos aqui, ó, nós teremos que o FR é a força resultante, né? FR, força resultante, galera, força resultante que será dada em Newton, tá? Então FR é a força resultante que é dada em newtons. Então FR, força resultante, que é dada em newtons, tá? O M é a massa, que é dada em quilogramas. M, massa, que é dada em kg. Lembrando que estamos falando do sistema internacional, né? Então kg, sistema internacional. Gramas fora do sistema internacional. A aceleração é o nosso A. Aceleração, que vai ser dado em metro por segundo ao quadrado, né, galera? Já estudamos isso aí. Então, ó, metros por segundo ao quadrado, tá? Então, vocês estudaram isso aí quando estava na primeira série, né? A aceleração lá, a unidade, metros por segundo ao quadrado. Então, para finalizar, galera, vamos colocar um exemplo aqui clássico, né? Então, digamos que você tem uma massa. Digamos que você tem uma massa de 5 kg e aplica uma força de 100 newtons nessa massa. Aplica uma força de 100 newtons. Quanto vale a aceleração? Quanto vale o ar? Então você joga a fórmula da segunda lei, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo, né, galera? Vai ficar
força 100 massa 5 vezes A. 5 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 100 dividido por 5, que dá igual a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo aí, é o exemplo aí da segunda lei de Newton, tá, galera? Valeu, pessoal, encerramos por hoje, até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Tchau, tchau, tudo de bom.